uma das ferramentas dos opositores da doutrina da Trindade, como, por exemplo, judeus ortodoxos, messiânicos, testemunhas de Jeová e todos aqueles que são adeptos do arianismo, sabelianismo e monoteísmo absoluto, é a expressão plural majestático. Essa expressão é encontrada nos 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis, que contém os verbos façamos, desçamos e confundamos, e os pronomes nossa e nossa, Gênesis 1, 26, 3, 22, 11, 7, com o intuito de negar a existência das 3 pessoas da Trindade. Pois é através desse raciocínio que tais sectários afirmam que Deus usou os verbos no plural como forma de expressar apenas a sua modéstia, ou seja, ele falou consigo mesmo. Todavia, alguns estudiosos a aceitam, outros não. Vejamos como os judeus interpretam o texto do Gênesis. Façamos o homem. A partir disso notamos a humildade do santo, bendito seja, visto que o homem foi criado à semelhança dos anjos e eles poderiam invejá-lo. Ele os consultou, e quando ele julga os reis, ele consulta a sua corte celestial. E assim vemos no caso de Acabe, quando Micaias disse-lhe em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19: Eu vi o Senhor assentado sobre seu trono e toda a hoste celestial em sua presença, à sua direita e à esquerda. Ora, será que a direita e esquerda aplicam-se a ele? Na verdade, a passagem quer dizer que esses anjos estavam à direita para defender e à esquerda para acusar. Da mesma forma, em Daniel capítulo 4, versículo 14, essa sentença é por decreto dos vigias, anjos da esquerda, e por mandado dos anjos, anjos da direita. Aqui também ele consulta a corte celestial. Ele disse-lhes: entre os seres celestiais há alguns conforme minha semelhança, se não houver nenhuma outra semelhança conforme a minha semelhança entre os seres terrenos, haverá inveja entre os seres da criação. Isso está registrado em Tanhumá, Shemot 18, Bereshit Rabá 8, 11, 14 e também 13. Façamos o homem. E mesmo que os anjos não tenham assistido em sua criação, e haja aquele lugar para os heréticos se rebelarem e perverterem o plural como base para suas heresias, a Escritura não hesitou em ensinar a conduta apropriada no trato da humildade, ao ponto de mostrar que alguém com autoridade consulte o menor para dele receber permissão, ainda que teoricamente. Se estivesse escrito, eu farei o homem, nós não aprenderíamos que ele estava falando com seu tribunal celeste, mas sim com ele mesmo. E a refutação aos hereges está escrita na sequência: e Deus criou, e não diz e eles criaram, de Bereshit Rabá 8 e 9. O Targum do Pseudo Jonatas, no comentário de Gênesis 1:6, traz uma ideia de que Deus convocou os anjos para juntamente com ele fazerem o homem à imagem e semelhança. E o Senhor disse aos anjos que ministravam perante ele que haviam sido criados no 2º dia da criação do mundo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves que estão na atmosfera do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis rastejantes sobre a terra. Gênesis 1, 26. O Targum de Onkelos apenas repete o texto hebraico. E o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e terá domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Os hebraístas Keil e Delitzsch dizem que os pais da igreja entendiam que o pronome nós fazia referência à Trindade.
O plural nós era considerado pelos padres e teólogos anteriores quase que unanimemente como indicativo da Santíssima Trindade. Comentaristas modernos, pelo contrário, consideram como pluralis majestatis, ou como um endereço de Deus para si mesmo, um endereço para os espíritos ou anjos que estão ao redor da divindade e que constituiu o seu conselho. Isso segundo Keil e Delitzsch, no Commentary of the Old Testament. Todavia, só foi a partir do século XI, com o rabino Rashi, que a expressão plural majestático passou a ter valor no mundo religioso judaico. O pastor e professor de hebraico Ezequias Soares, explicando acerca da pluralidade que há no vocábulo Elohim, disse o seguinte sobre essa expressão: o nome Elohim apresenta os primeiros vislumbres da Trindade. A declaração de Gênesis 1, versículo 1, traz o verbo no singular, criou, e o sujeito no plural Elohim, Deus, o que revela a unidade de Deus na Trindade. Construção similar aparece em várias partes do Antigo Testamento. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo 13, versículo 22. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis capítulo 11, versículo 7. A Trindade é vista em Elohim à luz do contexto bíblico. O Novo Testamento explicou que o que antes estava implícito no Antigo Testamento, quando Elohim refere-se às divindades falsas, traz no plural o verbo, o pronome e o adjetivo, representando a multiplicidade. Quando, porém, aplicado ao Deus de Israel, o verbo e seus complementos vêm geralmente no singular. Os rabinos reconheceram a pluralidade neste nome, mas como o judaísmo é uma religião que defende o monoteísmo absoluto e não admite Jesus como o Messias de Israel, fica difícil para eles entenderem essa pluralidade. Para explicá-la, argumentam ser um plural de majestade. Mas isso é uma determinação rabínica posterior. A definição de plural de majestade ou excelência, como disse, foi criada pelo rabino posterior, disse Shlomo Ibn Yitzhak, conhecido pela sigla Rashi, grande rabino erudito judeu, nascido em 1040 d.C. O plural de majestade não significa haver mais de uma pessoa na divindade. Palavras de Rashi. Essa declaração serviu para o judaísmo prosseguir sua marcha, mantendo o monoteísmo absoluto sem Jesus e sem o Espírito Santo. Como vimos, a crença em um suposto plural majestático, ela é tardia e não merece crédito, pois além de ser uma crença jovem, nunca foi criada ou ensinada pela igreja. Além disso, Rashi era um escritor e comentarista místico que tem em seus comentários contidos na Torá, da editora Sefer, onde ele diz que a primeira esposa de Adão não foi Eva, mas a Lilith. Ideias essas que não existem na Bíblia, mas são apenas midrashes. Isso é apenas especulação de quem não teve um encontro com o Espírito Santo. Portanto, fica aqui o alerta quanto aos ensinos sectários. E isto que acabo de vos escrever é acerca dos que procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção de que dele recebestes permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito todas as coisas. E é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. 1 João capítulo 2, versículos 26 e 27. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Até a próxima.